Amada Igreja de Deus, nesta noite eu quero vos saudar com a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Também desde já quero externar a Deus os meus agradecimentos, a minha gratidão por mais uma vez eu estar aqui, através deste meio de comunicação, para vos trazer a palavra de Deus. Creio que Deus vai falar conosco através do seu Espírito Santo e através da luz da sua palavra. A palavra que eu vou ler para vocês está escrito no Salmos de número 116, a partir do verso 1. Leiamos a palavra de Deus. Está escrito assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza e tribulação. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Já que lemos a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração, já agradecendo a Ele por esta linda palavra e pedindo para que Ele venha trazer a luz da mesma para cada um de nós. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, por mais uma vez estamos aqui em Tua presença para Te bendizer, para Te enaltecer, pois Tu és grande, Tu és poderoso. Senhor Pai Celestial, eu quero Te agradecer, meu Pai, por Tua palavra, Pai Celestial, ao qual o Senhor fala conosco dia após dia. Senhor, eu também quero Te pedir que o Senhor venha trazer a luz da Tua palavra, a revelação da Tua palavra para os nossos corações, para o nosso dia a dia. Fala conosco neste momento, fala com Tua igreja, fala com aqueles que necessitam ouvir a Tua voz, Pai Celestial, e assim eu Te peço, ser conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amada Igreja de Deus, diante da palavra a qual acabamos de ler, notamos uma oração feita por um salmista. Aqui na Bíblia, o Salmo 116, o salmista aparece anônimo. Não vemos qual é o nome do salmista, mas notamos que a oração feita por este salmista foi escrita para que pudéssemos nos espelhar nos dias de hoje e saber que Deus, Ele nos ouve, é um Deus que se inclina para nos ouvir e é um Deus que nos responde. E diante disso, o tema dessa mensagem é esta: o Deus que ouve, o Deus que se inclina e o Deus que responde. Diante dessa palavra, aprendemos que no início do Salmo, o salmista inicia se declarando
ao Senhor. É bem interessante que o salmista inicia o seu salmo falando que ele ama o Senhor. Ora, o salmista, ele amava o Senhor. E diante de tudo, ele expressa em primeiro lugar o amor que ele tinha por Deus. Aprendemos aqui que o salmista amava um Deus que tinha ouvidos, um Deus que se inclina e um Deus que responde, um Deus que fez maravilhas na vida dele. E diante do contexto, o salmista vai relatando os motivos pelo qual ele amava a Deus. E ele vai dizer ainda no verso 1 que ele ama o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Notamos aqui que o salmista, ele relata 3 motivos. De início, o porquê ele ama o Senhor. Ele ama o Senhor porque o Senhor ouve, porque o Senhor ouviu a voz dele. Ele ama o Senhor porque o Senhor ouviu as suas súplicas. E ele ama o Senhor porque o Senhor inclinou os ouvidos para ele. Amada igreja de Deus, por mais que nós tentamos procurar outros meios de socorro, por mais que nós tentamos buscar outras soluções, nós devemos entender e compreender que, acima de tudo, nós temos um Deus que nos ouve, que ouve a nossa voz, que ouve a nossa súplica. Além do mais, um Deus que, além de ouvir, ele se inclina para nos ouvir e também é um Deus que nos responde. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão se declarando ou declarando o seu amor para outras pessoas. Muitas pessoas estão declarando o seu amor pelo meio ao qual ele tem o seu sustento. Mas a Bíblia vai dizer que, acima de tudo, nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. Além de tudo, o nosso amor deve ser declarado a Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Ele é um Deus que nos ouve. Ele é um Deus que escuta a nossa voz. Ele é um Deus que se inclina para nos ouvir. E se você neste momento e clamar o nome do Senhor, se você neste momento invocar o nome do Senhor, Ele está disposto a se inclinar para te ouvir e para te responder. Pois Ele é um Deus que nos responde. E o salmista, ele falava sobre este Deus. Ele falava que Deus é um Deus que atende os seus clamores, que atende a sua voz. Ele falou, e dá uma declaração ainda no versículo 2, ele fala: invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista tem uma determinação na vida dele. Ele toma uma disposição na vida dele. Ele tem um Deus que ouve. Ele tem um Deus que se inclina. Ele tem um Deus que responde. E diante disso, ele toma um posicionamento. Ele fala: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ou seja, clamarei o nome dele, conversarei com ele, chamarei ele enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu tiver vida. Ou seja, ele estava declarando o seu posicionamento. Ele estava declarando que, quanto ele tivesse vida, ele era necessitado do Senhor. Ele necessita falar com Deus. Todos os dias nós necessitamos falar com o Senhor. Todos os dias nós necessitamos clamar ao nome do Senhor, pois todos os dias Ele trabalha ao nosso favor. Todos os dias Ele trabalha em favor da nossa família. E é por isso que o salmista invocava o Senhor enquanto ele tinha vida. Eu te convido a, enquanto você tiver vida, enquanto você estiver sobre essa terra, confiar, invocar o nome do Senhor. Sabe por quê? Aquele que invoca ao Senhor, aquele que clama o nome do Senhor, ele tem resposta. Ele tem a resposta para aquilo que ele está necessitando, para aquilo que ele está precisando. A Bíblia não vai dizer há quanto tempo o salmista clamava, há quanto tempo o salmista suplicava, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele homem, que Deus atentou os seus ouvidos para aquele homem.
Eu não sei há quanto tempo você está suplicando. Eu não sei há quanto tempo você está clamando. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para a tua vida. A este Deus que você está clamando, a este Deus que você está suplicando, Ele tem a resposta certa, no momento certo, na hora exata. No momento exato, Deus irá te responder. E Ele trará o fim para este teu sofrimento. Ele trará o fim para este teu clamor. A nação brasileira, o mundo, neste momento, está clamando ao nome do Senhor. Está se prostrando ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque está passando por um momento a qual muitas famílias estão perdendo um ente querido, a qual muitas pessoas estão perdendo a vida, a qual a terra está sendo devastada por um vírus maligno, a qual está trazendo a morte, não somente trazendo a morte, mas entrando em lares, trazendo o isolamento, a depressão, a opressão. Então, neste momento, igreja de Deus, eu te convido a clamar o nome do Senhor, pois assim como este vírus chegou à terra, ele também sairá. Deus botará um fim nisso que está acontecendo na nação brasileira. Deus vai botar um fim nisso que está acontecendo na humanidade, pois Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que atende. O salmista, ele relata isso. O salmista, ele nos traz isso, ele nos alerta que nós estamos servindo um Deus que tem ouvidos para nos ouvir, que tem mãos para nos abençoar e que Ele se inclina também para ouvir o clamor de um servo seu. O salmista vai dizer que ele invocava o nome do Senhor enquanto ele tivesse vida. E ele fala os motivos pelo qual ele invoca o nome do Senhor. E ele fala os motivos pelo qual ele amava o Senhor. E um dos motivos era que aquele homem, aquele salmista, estava passando pelo momento que vai dizer no verso 3, que laços da morte o cercavam e que a angústia do inferno se apoderaram dele. A Bíblia vai dizer que ele caiu em tristeza e que ele caiu em tribulação. Amados irmãos, aquele homem estava passando por um momento da sua vida a qual laços, a qual cordéis, a qual cordas da morte estava cercando aquele homem. Aquele homem estava passando pelo momento, talvez que estava sobre a vida e a morte, pois ele estava sendo cercado pelos cordéis, ele estava sendo cercado pelos laços. E sabemos, amada igreja, que os cordéis da morte, os laços, as cordas, elas nos cercam diversas vezes de nossas vidas. E essas cordas nós podemos simbolizar em diversos momentos de nossas vidas, em diversos significados. A maioria das vezes esses cordéis, ou essa corda, ou esse laço, ele pode significar algo na nossa vida sentimental. Esse cordel, ou esse laço, ele pode simbolizar uma depressão que nos cerca. Ele pode simbolizar uma opressão que nos cerca. E isso nos traz a morte. Talvez, a maioria das vezes, o laço também pode significar o pecado que nos traz a morte. Pode simbolizar aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, que nos leva à morte. E quantos aí estão morrendo por laços, por cordas que estão nos cercando e que não estão tendo forças para clamar o nome do Senhor, que não estão tendo forças para invocar o nome do Senhor. Muitos estão aí se perdendo, muitas famílias estão enlaçadas pelo laço do passarinheiro, muitas famílias estão enlaçadas pela opressão, pela depressão, estão enlaçadas por laços da morte. Muitos casais estão enlaçados pelos laços do inimigo, pelo laço do pecado, pelo laço da prostituição. Muitas pessoas estão enlaçadas e não estão encontrando um escape. Mas eu quero falar para você que está passando por isso. Talvez um laço está te cercando, talvez cordas estão te cercando. Eu não sei quais são essas cordas, eu não sei quais são esses laços. Talvez seja um laço de enfermidade, talvez seja um laço de depressão, talvez seja um laço de opressão. Eu não sei. Talvez seja um laço do pecado, a qual você não está conseguindo se desfazer dele, a qual você não está conseguindo se libertar dele. E eu quero falar para você que este laço, ele pode te trazer a morte. Não somente uma morte física,
mas em primeiro lugar uma morte espiritual. Este laço pode te afastar da presença de Deus. Este laço pode te afastar da tua família, te isolar dentro de um quarto. Não sabemos há quanto tempo aquele homem clamava, mas de uma coisa eu sei, que Deus ouviu a sua voz, que Deus ouviu a sua súplica, que Deus inclinou seus ouvidos para ele e que Deus respondeu ele. Talvez você está sem força para clamar, estava sem força para buscar o Senhor, mas através desta mensagem eu quero te incentivar a clamar o nome do Senhor. Eu quero te incentivar a invocar o nome do Senhor, porque de uma coisa eu sei, que a partir do momento que você invocar o nome do Senhor, Ele irá te ouvir e Ele vai te responder. Aqueles laços que se apoderavam dele, a Bíblia vai dizer que ele caiu em tribulação, que ele chegou a ter angústia do inferno, e que ele caiu em tribulação, em tristeza. Aquele homem estava angustiado, com a angústia do inferno, com a angústia do abismo, com a angústia das profundezas. Amado irmão, talvez você esteja angustiado, angústias a qual você não é capaz de declarar para ninguém, a qual você ainda não teve forças para se esvaziar para alguém. Mas eu quero falar para você que Deus, Ele está aqui para te ouvir. Ele está aí neste momento para te ouvir. Essa angústia é só uma questão de tempo para Deus. Essa angústia é só uma questão de posicionamento da tua parte. Pois o salmista teve um posicionamento. Ele teve uma determinação na vida dele. E a determinação que ele teve foi de invocar o nome do Senhor. Eu quero falar para você que se você invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor, essa angústia cairá por terra da tua vida. Essa angústia cairá por terra do teu coração. Invoque o nome do Senhor. Clame ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o nosso socorro bem presente. Deus é o nosso socorro bem presente. Ele está aí para te socorrer. Ele está aqui para nos socorrer. Exalte, clame, busque o nome do Senhor, pois Ele tem um socorro para a tua alma. Ele tem um socorro para a tua vida. O salmista vai dizer que no verso 4, que então ele invocou o nome do Senhor e falou: ó Senhor, livra a minha alma. Aqui aprendemos que aquele homem não estava passando por uma guerra física somente, que ele não estava passando por um momento físico, mas sim que ele estava passando por uma tribulação na sua alma. Ele estava passando por uma angústia na sua alma. Que a morte que estava vindo sobre a vida dele era uma morte para a sua alma. E meu irmão, uma coisa eu aprendi, que não existe remédio para a alma, que não existe antídotos para a alma. Somente quem pode ouvir o clamor de uma alma, Ele se chama Deus. Somente Deus pode ouvir o clamor de uma alma. E a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, um dos salmistas diz: ó, porque está abatida a minha alma. E nesta noite, talvez você pergunta para você mesmo: minha alma, ó, por que você está abatida? Talvez você está buscando meios de felicidades através de pessoas, através de festas, através de algo na internet, através de músicas. Mas eu quero falar para você que somente quem pode ouvir o clamor da tua alma, somente quem pode trazer ânimo para a tua vida, para a tua alma, Ele se chama Deus. Muitas das vezes eu busquei a alegria no mundo, nas festas, nas amizades. Pelo momento eu pensava que estava sendo preenchido, mas depois de tudo aquilo eu aprendi e reconheci que o vazio continuava em minha vida. Mas, meu amado irmão, eu quero falar para você que o vazio que tem dentro da nossa vida, ele já tem a pessoa certa para preenchê-lo. E ele se chama Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. E ele nos preenche de alegria, de ânimo.
de domínio próprio, de temperança, de equilíbrio. Talvez o equilíbrio que você está tentando buscar está através do Espírito Santo. E somente Ele pode equilibrar a tua vida, equilibrar a tua área sentimental, equilibrar a tua área espiritual, equilibrar todas as áreas da tua vida. Porque a partir do momento que Deus trabalha na nossa vida espiritual, a partir do momento que nós buscamos a Deus sobre todas as coisas, a Bíblia diz que o resto Ele fará por nós. Ou seja, a partir do momento que você se posiciona para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A partir do momento que nós nos fortalecemos espiritualmente, a nossa vida é preenchida em todas as áreas por Deus. Somente Deus pode preencher a nossa vida. E Deus preencheu a vida daquele homem. Deus, Ele livrou aquela alma daquele homem. Pois a partir do verso 6 ele diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Nosso Deus é compassivo. O nosso Deus é justo. E Ele é um Deus misericordioso. O salmista fala que o Senhor vela pelos simples. Ou seja, o Senhor vela pelaqueles que se arrependem. O Senhor vela pelaqueles que reconhecem que estão necessitados deles. O Senhor guarda aqueles que reconhecem que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza. Sabe por quê, amada igreja de Deus? Salmo 91 vai dizer no verso 1 que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aquele que reconhece que diante da sua simplicidade, que diante das suas faculdades físicas, e reconhece o poder de Deus, e reconhece que necessita de Deus, ele descansa na sombra do Onipotente. E este que reconhece que Deus tem um poder na sua vida, ele tem o Senhor como seu baluarte, como seu refúgio e como a sua confiança. Aquele que descansa na sombra do Onipotente, aquele que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do Senhor a sua habitação. Ele tem um Deus que serve para ele como o seu refúgio. E ele tem um Deus a quem ele confia. Sabe por quê? A partir do momento que nós confiamos no Senhor, a partir do momento que nós reconhecemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor faz como Ele fez com aquele salmista no Salmo 116. Ele nos livra do laço. Sabe por quê? No Salmo 91, de número 91, o salmista também diz que: pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, o passarinheiro, ele pode até armar um laço, ele pode até criar um laço contra as nossas vidas, ou, e trazendo em outras palavras, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele pode até preparar laços contra as nossas vidas, laços de morte, laços da angústia, laços da depressão, laços da discórdia. Mas uma coisa eu sei, que quando o Senhor é a nossa habitação, quando nós habitamos na presença do Senhor, quando nós descansamos no Senhor, e temos nosso Senhor como o nosso refúgio, e temos a nossa confiança dele, ele nos livra do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, o passarinheiro, quando vai preparar o seu laço,
ele prepara a isca, e ele prepara a armadilha. Ele cria uma forma de caixa, põe uma madeira para ficar levantando a caixa, e debaixo da caixa tem a isca, a comida, para que o passarinho venha se alimentar dela. E quando o passarinho chega debaixo da caixa para comer esse alimento, o passarinheiro puxa o laço, e aquela caixa prende aquele passarinho, e o passarinho fica preso naquele laço. Da mesma forma, o inimigo trabalha assim em nossas vidas. Ele prepara a armadilha, ele prepara o banquete, ele prepara aquilo que sacia a nossa carne, aquilo que é o nosso desejo. E se nós vacilarmos, poderemos cair neste laço. Mas por mais que ele possa criar este laço, nós temos um Deus que nos livra. E grandes são os livramentos que Deus nos dá a cada dia de nossa vida. Grandes são os livramentos que Deus nos concede. E Deus, Ele é um Deus que nos livra do laço do passarinheiro. A Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que o Senhor vela pelos simples. Ele achava-se prostrado e o Senhor salvou ele. E ele fala: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, aquele homem estava prostrado, aquele homem estava caído, mas Deus salvou aquele homem. Deus ouviu a oração daquele homem e levantou aquele homem novamente. E aquele homem invocava o nome do Senhor todos os dias da sua vida. Talvez você está prostrado, talvez você se diz que está caído, mas eu quero te falar que Deus, Ele está com as suas mãos estendidas para te levantar neste momento. Se você crê neste Deus, Ele pode te levantar neste momento e te salvar. Deus é um Deus que pode te salvar, meu irmão. Ele pode te salvar, minha irmã. E Ele pode te levantar deste lugar qual você está caído e prostrado. Clame ao nome do Senhor. Exalte ao nome do Senhor. E Ele te livrará e Ele te salvará. O salmista vai dizer que o Senhor livrou aquele homem da alma dele da morte, dos seus olhos das lágrimas e da queda dos seus pés. E ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, aquele homem fala que mesmo que ele esteja diante dos homens, mesmo que ele esteja na terra dos viventes, ele toma um posicionamento de andar na presença de Deus. É muito fácil dizer que ama ao Senhor. Difícil é tomar um posicionamento de andar na presença dele todos os dias de nossa vida. Aquele homem declarou, se posicionou, determinou, e isto foi imputado na palavra de Deus. Sabe por quê? Eu creio que ele cumpriu com as suas palavras, com os seus votos. Aquele homem andava na presença de Deus na terra dos viventes. E nós necessitamos andar na presença de Deus todos os dias de nossa vida. Porque quando estamos na presença de Deus, Ele nos guarda e Ele nos protege. Ele vai dizer que na perturbação dele, que todo homem era mentiroso, mas ele fala que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Meu amado irmão, nada que façamos nessa terra é capaz de sobrepor aquilo que Deus fez por nós. Por mais que tentamos entregar tudo de nós, ainda é pouco para Deus. Mas o que nós devemos fazer, o que o salmista fez, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Já estou encerrando. Aquele homem, diante dos benefícios que Deus tinha para a vida dele,
Ele falava: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em minha vida? Por mais que façamos tudo, ainda é pouco demais para retribuir a Deus pelaquilo que Ele fez por nós. Mas o salmista toma um posicionamento e ele fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amado irmão, aquele homem estava falando que ele ia tomar o cálice da salvação. E quem é o cálice da nossa salvação? O cálice da nossa salvação foi Jesus Cristo, que morreu por nós numa cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra do Deus Pai, e está aqui conosco com a sua presença, e está aqui conosco para nos ouvir. Eu te convido a você, a qual está buscando meios para buscar benefícios, para retribuir aquilo que Deus fez por você. E eu te convido a tomar o cálice da salvação, a reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, reconhecer o seu sacrifício de cruz, e reconhecer que Ele morreu e ressuscitou, e que através dele nós temos a oportunidade, a chance de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quando tudo isso passar que está acontecendo na humanidade, quando tudo isso passar, este caos a qual nós estamos vivendo, o que você tem preparado para retribuir para Deus por aquilo que Ele está fazendo por você? Grandes são as coisas que Deus está fazendo por nós. Grandes são as manifestações de Deus através da humanidade. Muitos pensam que Deus está calado. Muitos pensam que Deus não está agindo. Mas eu consigo ver a mão de Deus em tudo o que está acontecendo. Deus está agindo através da humanidade, através da sua criação. Deus está agindo através da humanidade, através do despertamento. Deus está agindo na humanidade através da sua misericórdia. Deus está agindo na humanidade através da sua graça e através da sua salvação. Isso que está acontecendo, por mais que muitos dizem que foi a mão do homem que criou, mas creio eu que seja uma permissão de Deus, pois somente Ele tem a chave da morte e da vida. E esta enfermidade que está trazendo a morte para muitas pessoas, que está trazendo a morte para muitas casas, eu creio que também está sendo uma forma de despertamento para dentro dos lares. Muitos estavam tendo uma vida a qual pensava que a sua maior riqueza, o seu maior ministério, era aquilo que ele tinha na sua vida secular. Mas eu aprendo, amada igreja, que através de tudo isso, nós estamos aprendendo a reconhecer que a nossa maior riqueza, em primeiro lugar, é Deus. Em primeiro lugar, é o amor que temos por nós e o amor que temos pelo nosso próximo. Estamos aprendendo que a maior riqueza que nós temos está dentro da nossa casa, que é a nossa família. Estamos aprendendo, no meio de tudo isso, a amar o nosso próximo, a ter amor pelas vidas, porque somos assim como um cálice, somos como uma taça de vidro, que por qualquer coisa ela trinca, ela quebra. Assim também é a nossa vida. A nossa vida, nós somos frágeis, nós somos pequeninos. Qualquer enfermidade é capaz de nos derrubar, qualquer vento é capaz de nos derrubar, nos trazer a morte, qualquer laço é capaz de nos trazer a morte. Mas também aprendemos que Deus, além de tudo isso, Ele nos livra, Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa alegria. Somente Ele pode nos preencher e somente Ele é a nossa salvação. Deus, Ele está agindo através das curas. Ele está dando entendimento para o homem, para trazer a cura para a sociedade. Deus está agindo no meio de tudo e no meio de todos. Devemos reconhecer a Deus
para que quando tudo isso passar, nós possamos tomar o cálice da salvação. Nós possamos reconhecer Deus, o Senhor Jesus Cristo, como nosso Salvador, como aquele salmista fez. Os cordéis da morte estão cercando a humanidade. Os laços da morte estão cercando a humanidade. E somente quem pode nos livrar não são os governadores, não são os presidentes, não são os médicos. Somente quem pode nos livrar do laço de morte é Deus. Então nós devemos tomar um posicionamento de invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor e cumprir os nossos votos, cumprir o que nós prometemos perante Deus. Sabe por quê? Eu sei que muitas pessoas estão botando votos diante de Deus, para que quando passar toda essa catástrofe, toda essa pandemia, Ele cumprir. Muitos estão falando: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu farei isso. E meu irmão, se posicione o mais rápido possível para cumprir os teus votos diante da presença do Senhor e reconhecer Ele como teu Salvador. Pois o salmista falava: cumprirei o meu voto ao Senhor na presença de todo o seu povo. Reconheça o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Reconheça que somente Ele pode te ouvir. Somente Ele pode te livrar do laço, da angústia, das prisões do inferno. E somente Ele pode nos salvar. Invocamos o nome do Senhor. Clamamos ao nome do Senhor, pois Ele nos ouve, pois Ele inclina os seus ouvidos e Ele nos responde. Tomamos o cálice da salvação em Jesus Cristo e cumpriremos os nossos votos na presença de Deus e diante do seu povo. Quando tudo isso passar, eu te espero na igreja, reunidos com os irmãos, para cumprir os nossos votos na presença de Deus e reconhecermos que somente Ele pode nos ajudar, que somente Ele pode nos salvar e que somente Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meus irmãos, diante desta palavra, eu oro a Deus para que ela possa ser implantada em seu coração e que ela possa ser uma semente de alegria, de ânimo, de revigoração para a tua alma, para a tua vida, e que através dela você possa reconhecer que somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que possamos ser gratos a Deus e que possamos reconhecer todos os dias que todos os dias nós necessitamos da presença dEle. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você ter separado um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. E sei que você não sairá de mãos vazias. E também sei que você não está perdendo nada, pois sei que Deus está falando com você. Que o mesmo Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos livrar e ser o nosso socorro bem presente, a nossa salvação, todos os dias da nossa vida. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, somente a Ele, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.